Olá, mais uma vez, voltamos. Estamos aí. Será que vamos ter aí pessoas acompanhando? Acredito que sim. Irmãos, nós estamos alegres de poder retornar e ter esse momento especial junto com os irmãos. Eu quero começar esse tempo explicando que nós entendemos a responsabilidade que nós temos de ministrar a palavra de Deus, de estar junto com os irmãos, ensinando, educando na palavra, e é nossa alegria fazer isso e estar junto com os irmãos. Nessa última semana, entretanto, não foi possível, como os irmãos já estão sabendo, eu estou envolvido com os estudos do mestrado na área de ministério pastoral. Então, eu tive a semana de aula, e essa semana de aula, embora não fossem aulas presenciais, eram aulas virtuais, mais ou menos como a gente está fazendo aqui. Eu precisava estar em aula, assistindo a aula, comentando com os professores, fazendo perguntas, então não foi possível estar aqui. Foi justamente no horário dessas nossas lives, então eu não consegui nem acompanhar assistindo e nem também ministrar a palavra, mas graças a Deus foi uma semana aí puxada de estudos, muitas leituras para fazer, mas Deus nos abençoou em tudo. Ainda temos leituras, trabalhos para fazer, mas as aulas encerraram e agora estamos podendo voltar e ter esse tempo junto com os irmãos. Quero agradecer muito a todos que estiveram orando por nós. Sabemos que o nosso desenvolvimento a contento é resultado também das orações dos irmãos em nosso favor. Então agradeço grandemente a todos que estiveram aí nos apoiando, nos ajudando. Os irmãos aí estão chegando, né? Daiane já está aí com a gente, irmã Rosilda, um abraço. Pedro está aí com a gente, com a família, imagino. Tati Isaac, Sheila, e vários irmãos aí já entrando, né? Então, vamos aproveitar esse nosso tempo. Nosso plano é fazer como estávamos fazendo anteriormente. Vamos ter o nosso momento de louvor e adoração a Deus. Depois o nosso tempo de reflexão na palavra. E por fim, vamos encerrar esse nosso momento com oração. Eu comentei com o Enio também na última semana, eu acho que ele seguiu essa diretriz, e eu também estou planejando seguir. Então nós vamos ter essa live de hoje, amanhã não teremos uma outra live na quarta-feira, não teremos live na quinta, teremos uma outra live na sexta-feira, não teremos live no sábado e teremos a nossa live no domingo. Então, segunda sim, terça não, quarta sim, quinta não, sexta sim, sábado não, domingo sim. E vamos proceder dessa maneira, assim nós ganhamos mais tempo para nos preparar e podemos ter, você também que está nos assistindo, pode ter mais tempo para refletir naquelas verdades, ouvir novamente, se alimentar melhor e compartilhar com outros, tá bom? Vamos começar esse nosso tempo de adoração. Acho que a maioria dos irmãos aí já estão animados e preparados. Como eu vinha dizendo anteriormente, se você ainda não pegou sua Bíblia, pegue. Daqui a pouco nós vamos precisar dela, ou o seu aplicativo aí no seu celular, se você está acompanhando por ele. Também vamos cantar louvores do cantor cristão. Então, se você tem o cantor cristão, pega lá, traz aí para você cantar junto conosco. Não nos deixe cantando sozinhos. Vamos juntos louvar ao Senhor, mesmo à distância. E, para iniciar esse nosso tempo, nós queremos convidar as crianças. Você aí que tem criança em casa, chama as crianças, fala, olha, vem cá, o pastor está chamando. Coloque eles aí na frente da telinha ou do telão, dependendo de como você está nos acompanhando aí. E vamos juntos, crianças e adultos também, cantar essa música que é tão conhecida do nosso meio. Aquele louvor infantil que diz assim:
toque, 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 alguém me bate a porta. E eu vou convidar aqui os nossos auxiliadores que vão nos ajudar também cantando essa música, ensinando para as crianças aí o gesto que elas devem fazer para acompanhar. Josué e Caleb. Josué e Caleb, vamos lá? Vem. Senta aqui. Fala oi aí, boa noite. Boa noite. Irmãos. Boa noite. Isso. Vamos lá? Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Aí. Vamos mais uma vez? As crianças aprenderam, hein? Agora fazendo o gesto. Vocês adultos também. Vamos lá, todo mundo junto. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Obrigado, Josué. Obrigado, Caleb. Tchau. Tchauzinho aí pros irmãos. E é isso mesmo que aprendemos na palavra de Deus, que precisamos abrir o nosso coração, a nossa vida, para que Jesus venha fazer parte, venha morar nas nossas casas, né? E aí ele vai ficar trancadinho junto conosco, dentro do nosso coração, igual nós estamos aqui. E vamos poder gastar tempo na presença de Deus, reconhecendo quem Ele é, adorando a majestade da sua glória. Nós vamos então cantar agora um cântico. Esse cântico é aquele que tem por título A Começar em Mim. E creio que os irmãos também conhecem. Cantem junto conosco. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que
sejamos todos um, como tu és em nós. Irmãos, nós queremos ter um tempo de oração. Coloque seus pensamentos, eleve seus pensamentos ao Senhor. Vamos orar juntos e pedir a direção de Deus para esse tempo. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas ricas misericórdias, pelo teu amor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que nos dirige. E te agradecemos, Senhor, por esse momento em que podemos estar juntos, mesmo não presencialmente, mas com corações ligados e juntos, Senhor Deus, pensando na tua palavra, na tua vontade. Te peço que o Senhor fortaleça cada irmão, que o Senhor dê sabedoria, a tua paz que excede todo entendimento. Nós te pedimos em especial pelos irmãos idosos, que o Senhor os guarde com a tua mão poderosa, os irmãos que têm saído para trabalhar, os irmãos que são profissionais da saúde, que estão atendendo, Senhor, em hospitais, em repartições, que o Senhor os guarde, ó Pai, com a tua mão poderosa. E desde já nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está conosco e o Senhor é presente, é fiel em todo o tempo. No nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. E nós vamos então entoar ainda mais um louvor em adoração ao nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. E dessa vez vamos cantar o hino do cantor cristão. E esse hino é o hino de número 396. 396 do cantor cristão, tem por título Cegueira e Vista. Um hino muito conhecido também de todos nós. Tem o seu cantor? Acompanhe conosco. Não tem? É porque você já conhece de cor, não é verdade? Voltamos. Problemas técnicos. Vamos então cantar juntos o hino do cantor cristão 396. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz
onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer no dom meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Amém. É pela fé que nós podemos ver as verdades que o Senhor nos tem demonstrado. Essa fé que Ele mesmo coloca no nosso coração, para que possamos nos inclinar para Ele e diante dEle. E é isso que nós queremos também fazer nesse momento. Nos inclinar para Ele, dando ouvidos, olhos, mente, toda a nossa atenção para o que Ele tem a nos ensinar através da sua palavra. Então, se você tem sua Bíblia aí, pega ela ou o seu aplicativo e vamos juntos avançar no nosso estudo da Palavra de Deus. Obrigado, Mônica. Até mais, irmãos. Deus abençoe. É isso aí, já estou com a minha Bíblia aqui, espero que você também já esteja aí com a sua. Então, nós queremos avançar um pouco mais naquilo que nós vínhamos juntos aprendendo. Os irmãos vão lembrar que nas lives anteriores que eu estive fazendo junto com vocês, nós estivemos iniciando um estudo da primeira carta do apóstolo Pedro. E é nesse estudo que nós queremos avançar. Nós já havíamos iniciado esse estudo e avançado, progredido, cobrindo os trechos relativos a todo o capítulo 1 e também a todo o capítulo 2. Nos restando então iniciar agora o capítulo 3. E é isso que é o nosso desejo fazer. Primeira carta de Pedro, começando agora no capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Como esse é um estudo sequenciado, então eu quero rapidamente relembrar aquilo que nós já olhamos até aqui, para que possamos dar avanço e seguimento naquilo que nós já vínhamos estudando, tá bom? Então, pedir um pouquinho aí de paciência para a gente fazer uma rápida e breve revisão. Então, se você já está aí na primeira carta de Pedro, você voltar lá no primeiro capítulo, você vai perceber que essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Ela foi escrita num período em que os crentes estavam sofrendo uma dura perseguição, estavam fugindo principalmente da capital do império, da cidade de Roma, estavam sendo perseguidos. Então Pedro escreve essa carta para eles. Nessa carta que ele escreve, ele aborda diversos assuntos, tá? Dentre eles, ele começa falando, ainda lá no capítulo 1, a partir do verso 3, sobre as virtudes de Deus compartilhadas com aqueles que confiam
no Senhor Jesus Cristo, com os crentes, ou como ele chama no primeiro capítulo, os eleitos, os escolhidos por Deus para fazerem parte da sua família. Então ele diz que essas virtudes aí Deus compartilha, essas bênçãos, o Deus bendito compartilha com aqueles que creem nele. Sendo essas bênçãos a muita misericórdia de Deus, uma viva esperança que nos aguarda, uma herança incorruptível que Deus já tem reservada para nós que cremos nele através de Cristo, e elementos futuros da nossa salvação. Então já somos salvos quando cremos em Cristo, mas ainda tem aspectos futuros da salvação que nós não podemos ver, não podemos entender e nem podemos pegar e desfrutar. Já falamos deles nos nossos estudos passados. Além desses assuntos, Pedro ainda continua desenvolvendo, falando sobre a fé do crente, a fé mais preciosa que o ouro refinado, que é o tipo de fé que resiste ao período de provação, ao período de tribulação. Então existe um tipo de fé que ela só fica de pé quando tudo está bem. Essa fé aí, Pedro fala dela dizendo que não tem muito valor, evidentemente. A nossa vida não é feita só de coisas boas, mas vamos enfrentar muitas dificuldades no nosso viver. E a verdadeira fé, a fé valiosa diante de Deus, é a fé que resiste às provações e ultrapassa aquelas provações, mantendo o crente de pé com a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Então Pedro fala disso. Ele falou também da revelação de Deus, como Deus usou os profetas, os apóstolos e os seus servos, até os próprios anjos, para que a revelação dele chegasse até nós. A mensagem da fé em Cristo Jesus pudesse nos alcançar. Ele fala sobre o desenvolvimento da santidade na vida do crente. Ele fala que o modelo de santidade do crente é o próprio Deus. E é por isso que Deus exige santidade de nós. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Desenvolvendo ainda mais, Pedro fala sobre a salvação pela fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Mostra como Jesus Cristo fez um sacrifício e como o sacrifício de Jesus Cristo foi excelente diante de Deus, oferecendo a si mesmo e o seu precioso sangue. Não fomos comprados por ouro ou prata ou valores deste mundo, mas que só têm valor nesse mundo e que se corrompem, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E aí Pedro explica e desenvolve essa ideia. E no mesmo fio aí de raciocínio, Pedro então introduz aquela ideia da identidade do cristão. A identidade do crente, que explica para o crente também qual é a sua responsabilidade. Aí nós vimos que a título de identidade, Pedro já no capítulo 2, a partir do verso 9, ele vai dizer: olha, vocês crentes, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo separado aí exclusivamente para Deus. Essa é a identidade daquele que confia em Jesus Cristo. E por possuirmos essa identidade quando cremos em Cristo, nós temos então a grande responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, as virtudes de Cristo. Então o crente é sacerdote de Deus, é um povo separado, exclusivo para Deus, uma nação santa, para fazer esse trabalho, proclamar as virtudes de Cristo, falar das maravilhas de Cristo, o que Cristo fez na vida dele e pode fazer na vida de qualquer um que crê em Cristo. E aí Pedro amplia mais o nosso entendimento da vontade de Deus para nós, quando ele explica que não é só proclamar as virtudes de Cristo de boca, mas sim que é exigido do crente um procedimento exemplar, um modelo exemplar de vida. Isso tanto no seio da igreja, entre os crentes, como no mundo, diante dos descrentes. Então nem todo mundo acredita em Jesus Cristo. Nem todo mundo dá ouvidos para obedecer à palavra de Deus. E essas pessoas que não querem saber de Deus estão à nossa volta.
nos diversos ambientes sociais que nós, como crentes, também frequentamos. E aí, como é que eu, um sacerdote de Deus, alguém separado para o uso exclusivo do Senhor, alguém com uma missão bem clara e definida de proclamar as virtudes de Cristo, como é que eu devo viver no meio da sociedade que é formada por crentes, mas na sua maioria por descrentes, pessoas que não estão muito interessadas em conhecer a vontade de Deus ou em obedecer à vontade de Deus? Pedro explica isso. Ele começa destacando a necessidade desse procedimento exemplar no ambiente das autoridades, no que diz respeito ao relacionamento do crente com as autoridades superiores. E aí ele diz que o crente deve então se sujeitar a toda a instituição humana por causa do Senhor, isso no capítulo 2, verso 13. Depois, Pedro desenvolve um pouco mais explicando e ampliando esse princípio, mostrando que ele abrange não só o relacionamento do crente em relação às autoridades instituídas, as autoridades humanas instituídas e reconhecidas, que foram instituídas por Deus, inclusive, mas que também isso se aplica na área do serviço. Então, Pedro explica que a vontade de Deus é que o crente, ao desempenhar serviço, ao trabalhar para outras pessoas, ele também precisa reconhecer o seu Senhor, reconhecer a posição de autoridade daquela pessoa para quem ele está desempenhando aquele papel, aquele serviço. E aí ele deve se submeter ao seu Senhor. O servo, então, deve se submeter ao seu Senhor. Aquele que realiza o serviço deve se submeter àquele a quem ele está servindo. E aí Pedro desenvolve essa ideia, falando que isso não deve ser aplicado na vida do crente só quando o Senhor é bom. O Senhor me trata bem, Ele é um bom Senhor para mim, Ele valoriza o meu trabalho, então eu vou respeitar Ele e vou reconhecer a autoridade dEle sobre mim naquela ideia de serviço que eu estou prestando. Não, isso se aplica também, mesmo se o Senhor não for bom e cordato e for um Senhor perverso. Então nós encontramos Pedro falando disso a partir do verso 18, no verso 18 e daí em diante do capítulo 2. E aí ele desenvolve essa ideia de servirmos bem por amor a Cristo, como se estivéssemos servindo ao Senhor, e aí ele mostra o exemplo do próprio Jesus Cristo, que sofreu e suportou pacientemente o sofrimento injusto, então ele serviu bem a Deus, mas foi tratado injustamente e mesmo assim ele procedeu pacientemente, aguentando aquele sofrimento e entregando-se àquele que julga retamente, como diz o verso 23 do capítulo 2. E aí, com esse exemplo de paciência no sofrimento do Senhor Jesus Cristo, Pedro encerra o capítulo 2 dessa primeira carta dele. E agora nós vamos então prosseguir avançando para o capítulo 3 e vamos, junto com Pedro, ver aqui a exortação que ele dá, especificamente nesse trecho que nós vamos tratar hoje, falando para as mulheres casadas, ou seja, as esposas crentes. Veja aí o que ele diz a partir do verso 1 até o verso de número 6. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 6. Mais uma vez eu estou usando a versão atualizada das Escrituras e nela a palavra de Deus nos diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração,
unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, versos de 1 a 6, Pedro aqui agora vai aplicar esse mesmo princípio que ele já vinha desenvolvendo, o princípio do procedimento exemplar, ou seja, é necessário agir de maneira exemplar, é necessário não só falar das virtudes de Cristo, mas mostrar essas virtudes de Cristo através do procedimento de vida. E aí ele já falou do âmbito das autoridades, já falou no âmbito do serviço e agora ele vai falar no âmbito familiar. E ele começa falando então para as esposas, as mulheres crentes, para quem ele está se dirigindo aqui. Perceba aí que ele diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Perceba que o princípio é o mesmo que ele já vinha fazendo menção. No capítulo 2, se nós lermos, por exemplo, o verso 12, no capítulo 2, aqui mesmo, na primeira carta de Pedro, ele vai dizer o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então Pedro começa falando, como ele tinha dito aí no capítulo 2, que o procedimento do crente diante dos descrentes é a arma, é a ferramenta que Deus colocou na mão do crente para atingir o descrente e atrair o descrente para ouvir as verdades de Deus, confiar no Senhor Jesus Cristo e chegar a glorificar a Deus da mesma maneira que o crente faz. Então Pedro aplica isso agora no contexto do lar para mulheres crentes, mas mulheres crentes que são casadas com descrentes. É por isso que ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. E para que se ele ainda não obedece à palavra, perceba que o marido aqui é um marido descrente. Ele está falando que, e aqui é um princípio muito interessante para a gente perceber. Ele está dizendo que o que vai impactar o marido descrente de uma mulher crente não são as suas palavras, mas sim o seu procedimento, o procedimento da esposa, o que a esposa faz. Veja aí o que ele diz no verso 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E aqui a gente começa a perceber algo muito evidente na palavra de Deus, que a salvação, ou seja, um descrente ser ganho pela sua esposa, o descrente obedecer à palavra de Deus, como Pedro explica aí no verso 1 do capítulo 3, não é algo que é conquistado através do falar, através da argumentação. Então não é o descrente, ele vive longe de Deus, não é porque alguém não explicou direito para ele os aspectos da salvação. Então, aquelas pessoas que ainda estão longe de Deus é porque ainda não apareceu uma pessoa com uma didática boa para explicar para eles que, olha, se você abandonar a maneira de viver do mundo e obedecer o que Deus diz, você vai para o céu, que é muito bom. Mas se você continuar vivendo segundo o seu coração e rejeitar a Deus, você vai para o inferno, o que é ruim.
Olha que didática maravilhosa. Pronto, agora todo mundo entendeu. Agora todos que não confiavam em Cristo agora vão confiar. Né? Se fosse uma questão de didática, se fosse uma questão de explicar de maneira lógica, então não existiria mais descrente no mundo. A questão que está aqui sutilmente implícita no que Pedro está falando e está explicando isso para as mulheres crentes olha, não é uma questão de explicar matematicamente, 1 mais 1 é 2. Se não houver uma intervenção sobrenatural, se o Espírito Santo de Deus não agir, nenhum descrente será salvo. Eu fui um descrente, hoje eu sou um salvo. Não porque alguém explicou direitinho A mais B, claro que alguém explicou, mas não foi a explicação ou a capacidade daquela pessoa de explicar, mas sim a ação sobrenatural, poderosa do Espírito Santo de Deus na minha vida. Foi isso que me fez entender o Evangelho, me render diante de Deus, me sujeitar, me submeter à autoridade do Senhor. E Pedro aqui então explica isso para aquelas mulheres. Ele diz, olha, Deus precisa agir. E Deus vai agir através do procedimento, do comportamento honesto e cheio de temor da esposa. Falar da palavra de Deus, mas não abastecer essa palavra de Deus com exemplo de vida, vai fazer com que essa palavra não venha a frutificar. O descrente vai ouvir, vai achar tudo muito bonito, talvez ache até muito certo, mas ele vai dizer, mas como é que eu vou crer num negócio que não funciona para você? Então a palavra de Deus tem que funcionar primeiro na minha vida, para depois poder funcionar nas dos outros. E Pedro explica isso para essas mulheres. Ele diz então, mulheres, se o seu marido ainda não obedece a palavra, não fique falando, explicando, insistindo naquilo que talvez ele não quer mais ouvir, ele vai se aborrecer. Ele vai falar, olha, não aguento mais ouvir você falando disso. Tá? Então, a orientação de Deus qual é? Viva a palavra de Deus. Tenha um procedimento, como ele diz aí, tenha um comportamento cheio de temor. Tenha um procedimento honesto. E isso vai impactar o seu marido descrente. Isso vai chamar a atenção dele. Vai atraí-lo para obedecer a palavra de Deus e para ser ganho. Para que ele receba a salvação em Cristo Jesus. Mas o que seria, então, esse procedimento honesto, esse comportamento cheio de temor que a mulher crente deve ter para impactar o seu marido descrente? E, logicamente, vai impactar qualquer descrente que tiver em volta dela. Aqui ele está falando no contexto familiar, está usando o exemplo do marido, mas, evidentemente, se tiver filhos morando nessa casa que forem descrentes, eles também vão ser impactados por esse mesmo procedimento. Então, veja aí, Pedro começa a destacar e explicar o que a mulher crente tem que fazer no final das contas. Dentro de casa, ela como crente, o que deve ser a sua prioridade para que ela seja instrumento útil nas mãos de Deus para alcançar os descrentes que estiverem dentro do seu lar. Veja o que Pedro diz aí, como é que ele explica. Verso 3, ele vai dizer, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Então perceba que Pedro começa destacando que algo que toda mulher que estiver assistindo aí vai entender, né, do que a gente está falando. A mulher, ela tem a sua vaidade. Ela quer se apresentar de uma maneira bela e deve fazer isso. Tá? Mas Pedro está falando aqui a respeito daquilo que é o exagero, a respeito de quando a mulher, mesmo crente, age com desequilíbrio em relação à sua beleza e à apresentação dessa beleza
para outras pessoas, no caso para o seu marido. Então ele tá dizendo aqui, olha, a preocupação maior da esposa não deve ser com o frisado dos seus cabelos, com adereços de ouro, com aparato de vestuário. O que ele está falando aqui são coisas que eram caras naquela época. Não pensa que igual hoje, né? Toda esquina tem um salão de cabeleireiro, né? Isso é hoje. Na época de Pedro não era assim. Custava muito caro para fazer os penteados, os frisados no cabelo, que ele está se referindo aqui, para colocar adereços de ouro no cabelo. Então não era toda mulher que tinha condição de fazer isso. Aparato de vestuário, a ideia aqui é roupas finas, roupas de classe, roupas caras, roupas para chamar a atenção para si. Então Pedro está dizendo, o valor da mulher de Deus não é econômico. O valor da mulher de Deus não pode ser contado em reais, não pode ser contado em dólares, não pode ser contado em barras de ouro. E infelizmente muitas mulheres não têm entendido isso. Elas pensam, não, eu preciso estar usando joia, diamante, colar de ouro, brinco de ouro, enfeite de ouro no cabelo, para ser valorizada. Eu tenho que estar com o vestido da moda, da marca tal, A, B, C, sei lá, né? Meu cabeleireiro tem que ser o cabeleireiro A, B, C, que é famoso. Tem que ser o penteado das celebridades. Pedro está dizendo, isso existe no mundo. Mas não diz respeito às mulheres de Deus. As mulheres de Deus têm um valor superior a tudo isso. E aí ele explica. Mas para isso a mulher de Deus precisa dar ênfase, precisa manter o seu foco no lugar certo. Que lugar certo é esse? Ele diz, não na sua aparência exterior, mas sim, como diz o verso 4, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E aí perceba, Pedro começa a mostrar que a mulher de Deus, ela deve ter como prioridade a preocupação com o homem interior do coração, com aquilo que ela é por dentro, com o valor que ela recebeu quando creu em Cristo. Ela é também, a mulher, sacerdote de Deus. Ela é especial para Deus. Ela foi escolhida por Deus para ser uma filha de Deus. Então ela tem um valor que ultrapassa essas coisas. Mas para isso ela precisa estar atenta para desenvolver na sua vida, principalmente no ambiente do lar, que é o contexto aqui. O contexto está falando de família, está falando daquilo que a mulher de Deus faz dentro da sua própria casa, ainda que o seu marido não seja crente. Mas ela precisa estar preocupada em desenvolver, veja aí o que ele diz. O incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Um espírito manso e tranquilo. Então a mulher de Deus, preocupada em agradar a Deus, ela precisa saber. Olha, mulheres de Deus aí que estão ouvindo. Já sabia disso? Olha a informação que Deus dá. Um espírito manso e tranquilo no eu interior, no homem interior do coração, é de grande valor diante de Deus. Deus olha isso e fala, que joia, que preciosidade. Deus é quem valoriza isso. Um espírito manso e tranquilo. E, lógico, toda mulher, ela vai ter momentos onde ela vai estar mais calma, onde ela vai estar mais tranquila, mas momentos também onde ela vai ter aquela tentação de ficar nervosa, de se desequilibrar. Tá? Isso acontece, as circunstâncias mudam. E aí a mulher precisa estar atenta. Nesse momento, quando der vontade de explodir, quando der vontade de desequilibrar, de assumir a frente, de gritar, de falar, de exigir,
ela precisa lembrar, opa, o que é que Deus valoriza? O que é de grande valor diante de Deus? Um espírito manso e tranquilo. Agora, um espírito manso é diferente de um espírito fraco. Tá? Mansidão não é sinônimo de fraqueza. As mulheres de Deus são mulheres fortes. Tá? Mansidão, na Bíblia, alguém manso, é alguém que sabe controlar o seu poder. Alguém que tem controle da força que recebeu. Então as mulheres de Deus têm em si a força do Senhor Deus. Mas a mulher de Deus, a verdadeira mulher de Deus, sabe controlar o uso dessa força. Então são mulheres fortes, não são mulheres fracas. E é interessante perceber isso. O texto vai falar mais disso, nós vamos ver. Tá? Mas é uma mulher então mansa, ela tem a sua força, ela usa a sua força, mas ela usa de maneira controlada, com sabedoria. E por isso ela se torna uma mulher tranquila. Ela sabe, ela não vai perder a cabeça e ser descontrolada, mas ela vai saber controlar a sua força, a sua capacidade, e isso, logicamente, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, que mora nela, o Espírito de Deus que mora nela. Veja como Pedro desenvolve mais essa ideia, como ele explica, tá? E ele dá até algumas informações que ajudam a gente a entender um pouco melhor o que ele está falando sobre o exterior e sobre o interior das mulheres de Deus. Então, pastor, a mulher de Deus só se preocupa com o interior, então é para ela andar feia, toda se acabando, ela não pode se maquiar, ela não pode usar um brinco, ela não pode pôr um vestido bonito, porque ela tem que olhar só o homem interior do coração. Será que é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui? Evidentemente que não. A mulher de Deus é uma mulher bela. Só que a mulher de Deus é uma mulher bela por dentro e por fora. Mas veja aí como Pedro ajuda as mulheres de Deus a entenderem isso com mais clareza. Ele dá um exemplo, né? Nada mais fácil para ajudar a gente a entender um conceito, uma ideia, do que um exemplo prático. E Pedro faz isso. Ele usa o exemplo prático aqui. A partir do verso 5, ele usa o exemplo de Sara. Olha o que ele diz. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então ele fala, olha, se você fizer isso, se você der ouvido à palavra de Deus, você não vai ser a primeira que vai estar fazendo isso. Então é possível fazer isso, é possível viver do jeito que Deus diz. É possível ter um espírito manso e tranquilo como mulher. É possível não dar ênfase desequilibrada ao exterior, com coisas caras, com riqueza, pensando que o seu valor está nas coisas materiais. É possível fazer isso. As mulheres santas do passado fizeram isso e foram submissas ao seu próprio marido, reconheceram a autoridade do seu marido, trataram o seu marido com respeito, valorizaram o marido que Deus lhes deu. Então ele vai dar o exemplo de Sara. Veja aí, ele diz no verso 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora as irmãs vão lembrar, né? Você que está aí nos assistindo, vai lembrar. Quem foi Sara? Será que Sara foi uma mulher que tem algo para ensinar? É claro, evidentemente. Por isso que Pedro cita ela aqui. Se você olhar, vamos pensar um pouquinho no aspecto de beleza exterior. Qual era a situação de Sara? Você lembra? Se nós voltarmos nas nossas Bíblias, olhando lá para Gênesis capítulo 12, é onde está registrado a chamada do patriarca Abraão, quando Deus fala com ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus faz aquela chamada para Abraão. Naquele mesmo capítulo de Gênesis, o capítulo 12, lá Abraão deixa
a sua terra e ele decide ir para o Egito. E lá no Egito, com medo de ser atacado pelos egípcios, ele conversa com Sara e fala: olha, Sara, vamos fazer o seguinte, quando a gente chegar lá no Egito, faz um favor para mim, fala que você é minha irmã, porque você é tão bonita, a sua beleza, e aí ele está falando da beleza exterior, ele está falando: olha, as pessoas olham para você e você é tão bonita que é capaz do egípcio olhar para você e falar: gente, como a mulher dele é bonita, vamos matar esse camarada e vamos pegar essa mulher para nós. Tá? Então Abraão ficou com medo. O texto lá depois vai mostrar o desenvolvimento dessa história. Tá? Se você não conhece, leia lá em Gênesis capítulo 12. Mas o que eu estou querendo destacar aqui é que Pedro usa o exemplo de Sara também porque Sara possuía uma beleza exterior. Tá? Então algumas pessoas acreditam, é porque ela tinha ali os traços muito bonitos, mas ela se vestia bem, ela se apresentava bem, ela tinha uma beleza exterior. E Pedro está dizendo: olha, o exemplo de vocês, mulheres de Deus, é Sara. Você também precisa se apresentar no seu exterior como uma mulher bela, como uma mulher bonita, tá? Como uma mulher que as pessoas vão olhar e vão dizer: rapaz, essa mulher é muito bonita. Agora, logicamente, o princípio aqui é o princípio de decência. Sara não era uma mulher indecente, não era uma mulher que queria chamar a atenção dos homens para si. Mas a sua beleza era uma beleza perceptível, facilmente perceptível. Assim, a mulher de Deus ainda hoje também precisa ter essa beleza exterior. Mas Pedro fala de Sara, como ela obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. E vocês aí se tornaram suas filhas. Né? Então a mulher de Deus aí é chamada de filha de Sara. Então se você é uma filha de Deus, você é uma filha de Sara nesse sentido. Não só por causa da beleza exterior, mas também pela sua beleza interior. Ela se submeteu ao seu marido, ela chamou ele de Senhor. Significa que ela reconhecia que ele tinha uma posição de autoridade diante dela. E ela se colocava no seu papel de auxiliadora do seu marido. E essa era a beleza interior de Sara. Mas será que Sara era uma mulher fraca? Perceba que Pedro usou o exemplo dela para falar das mulheres de Deus. E ele já disse lá em cima que a mulher deve ser mansa e tranquila. Mas, como já explicamos, mansidão não é fraqueza. Se você der um salto lá em Gênesis para o capítulo 21, você vai perceber a ocasião em que Isaac, o filho de Sara e Abraão, ele estava sendo ali, estavam fazendo chacota dele, né? E aí Sara chega para Abraão e fala: olha, o filho dessa escrava aí, de Agar, né, o Ismael, esse filho da escrava não vai ser filho com meu filho, não. Não vai ficar aqui e roubar a herança do nosso filho, não. Pega essa escrava, pega o filho dela e manda eles embora daqui. Perceba, uma mulher forte, mas uma mulher que sabia controlar a sua força. Ela falou isso respaldada pela palavra de Deus. Deus já tinha dito que Isaac era o filho da promessa, que o filho da promessa viria de Sara e não de Agar. E aí, baseado nisso, ela fala com firmeza com seu marido. Ela não foi desrespeitosa, ela não agrediu Abraão, ela não tentou forçar Abraão, mas ela falou com firmeza. Era hora de falar com firmeza. E isso é autenticado pelo próprio Deus. Quando Abraão fala: eita, agora Sara está falando para eu mandar a escrava embora, mandar o meu outro filho embora, o que eu faço? Deus apareceu então e disse: faz o que Sara está dizendo. Não se preocupa com o que ela falou, é isso mesmo que ela disse que tem que fazer. Então a mulher de Deus tem essa beleza interior, por ser submissa ao seu marido, mas também por saber chamar a atenção do seu marido para atender à vontade de Deus. Essa é a sabedoria de mansidão e de tranquilidade que uma verdadeira mulher de Deus, uma filha de Sara, precisa desenvolver na sua vida. E é isso que as mulheres de Deus precisam fazer. Pedro está explicando isso. Como é que a mulher se torna uma filha de Sara? Como é que a mulher se torna uma mulher de Deus? Confiando em Cristo. Mas depois de ter confiado em Cristo, o texto vai dizer no final do verso 6...
da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Perceba que, mais uma vez, Pedro faz o link entre a mulher de Deus e o procedimento santo dessa mulher. Então é necessário que as mulheres de Deus, aquelas que colocaram a sua confiança em Jesus, aquelas que estão proclamando as virtudes de Cristo, vivam um bom procedimento. Vivam com modéstia, não amontoada de ouro dos pés à cabeça, não cheia de roupa de moda, não com roupas curtas ou indecentes chamando a atenção para o seu corpo, mas de uma maneira decente, com uma beleza exterior e uma beleza interior que Deus valoriza sobremaneira. Uma beleza que destaca a vontade de Deus para o seu marido. Uma beleza que convida o seu marido para andar alinhado com a palavra de Deus. Convida o seu marido para obedecer à palavra de Deus. Convida o seu marido para se aproximar, para ser ganho por Deus. Não pelo muito falar, mas pelo seu bom proceder. Como é maravilhoso conhecer a palavra de Deus. Como as mulheres podem viver e serem grandes instrumentos na mão de Deus para impactar os seus maridos, para impactar os seus filhos, para impactar o lugar aonde elas passarem. Verdadeiras flores, com verdadeiro perfume de Deus, o perfume de Cristo, exalado todas as vezes que elas andam num bom procedimento. Esse é o desejo de Deus. É lógico que dentro do lar não vive só a mulher. O marido também está lá. E para os maridos, Deus não tem nada para falar? Tem sim. E esse vai ser o assunto da nossa próxima live. Aqui na sequência nós vamos ver o verso 7, o que Deus fala para os maridos. Então acompanhe conosco aí na nossa próxima live, tá bom? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu quero só agradecer mais uma vez os irmãos, as orações em nosso favor. Nós vamos orar, encerrando esse nosso tempo. Lembrando que os irmãos permanecem nas nossas orações. Nós estamos ainda lembrando daqueles que têm tido dificuldade na área de saúde. Recentemente o irmão Ariston, como os irmãos estão sabendo, né, está lutando aí contra esse vírus, acabou sendo contaminado, mas está estável, graças a Deus. Nós estamos aí em oração por ele. Vamos continuar orando para que sejamos livres, e se viermos a passar por circunstância semelhante, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos preserve a vida, que o Senhor nos dê condição de enfrentar, seja qual for a dificuldade, dando glória e honra ao nome dele, através de um procedimento exemplar, independente da situação. Continuamos orando pelas crianças, estudando, adultos também, mesmo que online, por aqueles que estão precisando sair para os seus trabalhos, por aqueles que estão buscando porta de trabalho, por aqueles que o mês está encerrando e talvez não vão receber financeiramente o mesmo que recebiam antigamente, por conta de toda essa situação. Vamos orar pelas nossas autoridades que estão aí definindo a duração dessa quarentena. Precisamos, diante de Deus, estar atentos a todas essas questões, tá bom? Vamos orar então, encerrando esse nosso momento aqui, juntos, em louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por essa noite, obrigado pela vida que o Senhor nos concede. Queremos juntos adorar o Teu nome. Obrigado porque o Senhor nos tem livrado do mal. E o Senhor nos tem sustentado, Senhor, mesmo em meio às nossas dificuldades. Obrigado pela Tua preciosa palavra que nos ensina a Tua verdade. Hoje, Senhor, falando sobre a maneira de proceder das verdadeiras mulheres de Deus. Que o Senhor abençoe cada mulher que tem inclinado o seu coração para obedecer a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude também naqueles que estão lutando na área de saúde. Lembramos principalmente do irmão Ariston e da sua família. Lembramos daqueles que estão buscando porta de emprego. Lembramos daqueles que estão saindo para trabalhar. Lembramos dos que estão envolvidos nos seus estudos.
continue capacitando. Lembramos, Senhor, daqueles que estão planejando o casamento. Lembramos da Sheila, Senhor, e a sua gestação. Que o Senhor continue trabalhando na vida dela. E também pelos seus filhos, Deus, que o Senhor dê a ela sabedoria para se inclinar para Ti e buscar no Senhor aquilo que ela ainda precisa, Deus. Pedimos que o Senhor continue trabalhando sobre os demais que têm nos acompanhado, homens e mulheres que conhecem o Senhor e também alguns que talvez ainda não tenham a sua vida rendida aos pés de Cristo. Jovens, crianças, que o Senhor trabalhe nos corações de cada um, Senhor, para atraí-los para junto de Ti. Muito obrigado por esse tempo especial que o Senhor nos concede. Assim, nós alegremente adoramos o Senhor e agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe então. Amanhã não teremos a nossa live, mas na quarta-feira nos encontramos aqui, nesse mesmo canal, para estarmos juntos buscando o Senhor e fazendo aquilo que lhe agrada, louvando, orando e estudando a sua palavra. Que Deus nos abençoe e até a próxima.